A proposta da pregação, agora do período da tarde, nesse dia, nessa quinta de adoração, foi de trabalhar com esse meu livro aqui, Maria, Humana como Nós, em que eu trago um pouco, tento buscar um pouquinho, dos traços humanos de Nossa Senhora, não qual que era a cor dos olhos dela, ou que altura que ela tinha, mas as características psicológicas de Nossa Senhora, se a gente pode dizer assim, os traços humanos dela, traços da personalidade que ela trazia, e que cada um de nós pudesse se encontrar também em Nossa Senhora, fazer um encontro consigo mesmo e consequentemente em Deus. Quanto mais a gente mergulha em Deus, mais a gente conhece a si mesmo. Quanto mais a gente conhece a si mesmo, mais a gente mergulha em Deus. E entre os capítulos aqui desse livro, um dos traços que eu trago, que eu venho falando, é sobre a alegria de Nossa Senhora. Maria era uma mulher feliz. Apesar de tudo, ela era uma mulher feliz. Então que nessa pregação também você encontre inspiração para você chegar até a felicidade. Quem quer ser feliz, levanta a mão e diga eu. Há um anseio no nosso coração pela felicidade, não é verdade? Mas o que Nossa Senhora tinha que ela era tão feliz? O que Nossa Senhora trazia, no coração dela, que permitia que transbordava a presença de Deus e consequentemente ela era uma pessoa alegre, uma pessoa feliz? Quero convidar você então a abrir a sua palavra em Lucas capítulo 1, versículo 47. Lucas 1, 47 a 49. Vai dizer assim: a minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade de sua serva. Todas as gerações de agora em diante me chamarão feliz, porque o Poderoso fez para mim coisas grandiosas. Palavra da salvação. Quem que falou para você que Nossa Senhora era feliz? Ela mesma. Ela mesma, da boca dela, inspirada pelo Espírito Santo, ela vai dizer dessa alegria que transborda do coração dela. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Todas as gerações de agora em diante me chamarão feliz. Como diz São Lucas no capítulo 6, versículo 45, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E é isso que Nossa Senhora expressa no Magnífica, a sua alegria por ter sido escolhida, por poder gerar o Salvador. Sabia que você é um escolhido de Deus? Tudo bem? Se eu conheço, a gente já esteve aqui, já conversamos, Bem-vindo novamente. Você é um escolhido de Deus, e assim como Maria, você tem esse convite de gerar Jesus onde você chega. Gerar primeiro no seu coração, para que você, aonde você chegar, você dê Jesus para as pessoas. Mas a boca fala daquilo que o coração está cheio. Você se acha uma pessoa feliz? Ih, está meio fraco esse sim, viu? Às vezes, Interessante que na oração do Magnífica, a impressão que dá é que Nossa Senhora fala que, num primeiro momento, se você passar meio que batido nesse texto, você tem a tentação de pensar que Nossa Senhora, naquele momento, em que ela recebe a notícia do anjo, é que a alegria se instala na vida dela, é que começa um processo a partir daí. Mas já não. Porque ela vai dizer assim: a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra. Parece presente, a partir de agora, porque Ele olhou para a humildade de sua serva. A impressão que ela vivia lá a vidinha dela, e de repente Deus olhou para ela e a fez feliz. Todas as gerações de agora em diante me chamarão feliz. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a alegria já era uma realidade na vida de Nossa Senhora. Já antes desse evento, já antes da aparição do anjo, da anunciação, ela já era feliz.
Não porque ela tinha um noivo, não porque ela era noiva, não porque ela tinha um José na vida dela. Tem muita gente que condiciona, né, a felicidade. Só vou ser feliz quando chegar um José na minha vida. Olha eu aqui sem ninguém, né? Será que eu não venho condicionando a minha felicidade? Fico protelando a felicidade para quando eu alcançar aquilo, um carro novo, uma casa nova, um namorado, um casamento. Deus te dá a oportunidade hoje de você ser feliz, mas você precisa tomar posse disso. Se Nossa Senhora já não fosse feliz antes, já não fosse uma pessoa alegre antes, ela não suportaria as consequências daquele chamado que Deus fez a ela. Porque ser feliz não nos isenta de sacrifícios. E Maria estava disposta aos sacrifícios. Maria estava disposta a doar a sua vida por um algo maior. Na verdade, se a gente for analisar, Nossa Senhora não teve grandes consolações nessa terra. Nossa Senhora não teve grandes consolações humanas. Ainda tinha até a profecia, né? Uma espada de dor vai transpassar a sua alma. Se alguém chegasse e falasse para você, um profeta reconhecido lá no templo, chegasse e falasse para você, uma espada de dor vai transpassar a tua alma, como é que você ia sair de lá? Poxa Senhor, mas eu vim aqui para a Canção Nova, no Santuário do Pai das Misericórdias, para ver se eu sou um pouquinho mais feliz, se alguém faz uma profecia a meu favor, e de repente eu vou lá, alguém fala que uma espada de dor vai transpassar a minha alma. Está amarrado, Deus me livre esse negócio aí, né? Não é assim que a gente vai pensar no primeiro momento? Mas mesmo assim, Nossa Senhora encontrou motivos para ser feliz. Mesmo assim, Nossa Senhora tinha motivos para ser feliz. Gente, Nossa Senhora era mulher, desculpa aí as mulheres, tá? Não estou discurso machista aqui não, viu? Mas era a sociedade daquela época que não se contava mulheres e crianças. Por que Jesus ressuscitado aparece primeiro para uma mulher? Exatamente para dar a dignidade devida à mulher. Que depois ele iria aparecer para os apóstolos. Então, como que dizendo assim, vocês prestem atenção no que ela falou, porque é digna a palavra dela. O testemunho dela é fidedigno, é verdadeiro. Mas a mulher não era considerada. Então, era mulher, pobre, morava numa cidadezinha pobre, que nem tinha muito reconhecimento. Alguma coisa boa pode vir de Nazaré? E era serva. Mulher, pobre e serva. Além de tudo isso, Nossa Senhora enfrentou na sua vida perseguições. Teve que fugir para o Egito, que tentaram matar ali todos os meninos abaixo de 2 anos. O filho dela se incluía nessa lista, né? Nossa Senhora sofreu perseguição. Durante a sua vida, ela perde o marido. Nós não sabemos em que fase da vida de Jesus, quantos anos de casamento, né? Nossa Senhora e José viveram. Mas o fato é que São José morre antes do ministério público de Jesus. Não somente perde o marido, mas ela perde o filho. E da forma trágica como que foi. Nossa Senhora era noiva, tinha todos os seus projetos arquitetados, estava tudo certinho na vida dela. Aí essa visita do anjo causou uma revolução, e ela tem que se desfazer de todos esses projetos para viver o sonho de Deus. Eu não sei que perseguições que você vive, se você já perdeu alguém querido na sua vida, quais são os seus projetos, aquilo que você traçou? Eu só sei que quando Deus faz um pedido para a gente, quando Deus chama você para uma vocação, a gente não deve ter medo. Não tenha medo dos planos de Deus na sua vida, porque Nossa Senhora entregou tudo e recebeu mais do que ela esperava. Entregou tudo e recebeu mais do que ela esperava.
Deus pede uma medida para cada um. O que Deus tem pedido para você hoje? Às vezes a gente não é feliz, às vezes a gente não se encontra com a felicidade, não encontra Deus, não deixa Deus agir na nossa vida, porque a gente está amarrado no nosso sofrimento, nas nossas lutas, nas nossas dores, e principalmente eu não quero deixar aquilo que eu me apeguei. Deus está pedindo, mas a gente não tem coragem de soltar, de abrir a mão. Aprendamos com Maria que a felicidade, ela acontece exatamente, o segredo de Nossa Senhora para ser feliz é o desapego de si mesma. É o desapego de si mesma. E a primeira coisa que a gente tem que se desapegar são dessas impressões sensíveis deste mundo. Aquilo que a gente acha que vai trazer felicidade. Dinheiro, fama, sucesso, mérito, reconhecimento das pessoas, prazeres. Muito do que eu falei aqui são coisas boas, mas elas têm que ser meios para você chegar até onde Deus quer te levar, para você chegar aos valores superiores. A felicidade está no desapego de si para se desgastar por amor. No desapego de si para se desgastar por amor. E amar é chegar à verdade que Deus tem a teu respeito. É escolher os valores superiores. É escolher pelos valores. Deixar muitas vezes os prazeres de lado para ficar com aquilo que vem do céu. Aquilo que são os valores tão esquecidos hoje na nossa sociedade. Não tenha medo de se desgastar por amor. Não tenha medo de se entregar pelo seu marido, pela sua esposa dentro do seu casamento. Não tenha medo de se doar mais para o seu pai, para a sua mãe, você que é filho. Não tenha medo de se doar para os seus filhos. Não tenha medo de se doar para a igreja, não tenha medo de se doar para uma vocação, aquilo que Deus te chama. Não tenha medo de se doar, se desgastar realmente inteiramente pela comunidade que você participa. Porque isso vai preenchendo na gente de sentido existencial. Nossa Senhora era cheia de graça. Por que Nosso Senhor encheu-a de graça? Por que dotou ela de toda espécie de graça? Porque tinha certeza que ela não ia reter nada para si. Nossa Senhora deixava-se transbordar de graça. Aonde ela chegava, a graça atingia as outras pessoas. De que forma? Da forma mais humana, da forma mais pequena possível, através de pequenos gestos de amor. Olha que diferença, né? Tanto que se fala hoje, tanto que se mostra hoje que é chique, é bonito. Ostentação. A pessoa se enche de si mesma, não da graça, para poder ostentar, né? Eu sou o cara, eu posso, eu isso, eu aquilo. Às vezes a gente fica com medo de parecer bobo, de parecer besta, e a gente não se deixa amar, não se deixa oferecer dos meus dons, daquilo que Deus me deu para o outro. E isso se faz no dia a dia com pequenas coisas. Vou dar um exemplo. Tinha um casal de namorados que combinaram ir num restaurante. Sábado à noite, vamos jantar fora? Vamos. Estão indo para o restaurante. Aí eles estão indo numa rua assim, chega lá na frente, tinha a avenida que era a avenida do restaurante, que ela cruzava aquela rua que eles estavam. A moça olha para o rapaz e fala assim: o restaurante fica à direita, viu? Ele: não, tenho certeza que é à esquerda. Não, meu amor, mas eu estive lá essa semana, fui lá perguntar se precisava fazer reserva, alguma coisa. É à direita. Não, eu tenho certeza que é à esquerda. Mas eu já vim por essa rua aqui e eu virei à direita para chegar até lá, mas eu tenho certeza que é à esquerda. Você quer discutir comigo? Aí os ânimos começam a ficar mais exaltados, né? Daqui a pouquinho, os dois estavam brigando dentro do carro. Até teve uma hora em que
Então tudo bem, meu bem. Isso foi no trecho que tinha ainda antes de chegar na avenida. Então tudo bem, se você tem certeza que é a esquerda, então vá à esquerda. A hora que chegou naquele cruzamento, o sinal abriu, ele deu seta, virou, foi para a esquerda e andou naquela rua. Cadê o restaurante? Aí ele tem que virar para a namorada e falar assim: meu bem, pois é, você estava certa, né? Eu estou errado, você me desculpa que eu me alterei com você, que eu fiquei bravo, e depois você foi ficando brava também, mas eu vi que depois você baixou a bola ali um pouquinho, e aceitou que eu viesse para esse lado esquerdo aqui. Não, meu amor, não tem nada não, o que importa é a nossa noite, que seja uma noite maravilhosa ainda, dá tempo ainda de resgatar. Aí ele fez a manobra no carro e está vindo do outro lado da rua, e aí ele perguntou assim para ela: escuta, se você tinha tanta convicção, você sabia, você falou que você veio aqui essa semana, que o restaurante ficava virando à direita, por que você não insistiu comigo? Ela falou assim: porque entre estar certa e ser feliz, eu prefiro ser feliz. Entre estar certa e acabar com a nossa noite, eu prefiro não estar certa. Percebe por que Nossa Senhora é feliz? Percebe o exemplo que ela dá para a gente, daquilo que é a felicidade verdadeira, e que muitas vezes a gente fica apegado aos valores mais inferiores. A gente quer ter razão, a gente quer o tempo todo se preencher de mérito. Muitas vezes nós, seres humanos, nós queremos preencher uma desventura do nosso coração com outra, nós queremos preencher um vício com outro, nós queremos preencher uma tristeza, uma infelicidade com algo que vai gerar um prazer momentâneo, mas que vai trazer outra infelicidade depois. É que nem o Juninho. Juninho chegou na mãe dele e falou: mãe, comi demais, estou com a dor de barriga, o que eu faço? Espera aí, meu filho, eu vou fazer um chazinho para você que passa no instante. Ah, um chazinho? É. Ô mãe, então aproveita e vê umas bolachinhas também. Está com dor de barriga e está querendo comer mais ainda, né? Mas é isso que a gente faz. A pessoa que é viciada em droga, chega uma fase em que aquela droga não é suficiente, ele precisa de uma dose maior, ele precisa de mais. A pessoa que vive uma sexualidade desregrada, tem um vazio interior, aí acha que saindo por aí, transando com todos ou todas, né, que vai preencher o seu coração. Não vai gerar um vazio, mas sai cada vez mais atrás de outras experiências. Quem não desgastar a sua vida, quem não usar de si, como a vela que queima, que se derrete para dar luz, quem não fizer isso, vai ser um eterno frustrado, vai ser uma pessoa infeliz. Se você não usar do melhor que você tem para servir aqueles que você ama, aqueles que estão próximos de você, você vai se tornar um eterno frustrado, um eterno infeliz. Jesus nos disse isso: aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Quem quiser ganhar a própria vida vai perdê-la. Aquele que quiser aceitar perder a sua vida vai ganhá-la. Quando você se permite se desgastar, quando você se desgasta por amor, você chega à plenitude do que Deus tem para você. Foi isso que Nossa Senhora fez. Quando você se permite se desgastar por amor, você encontra a plenitude que Deus tem para você, o propósito para que você foi criado. Agora, esse desapego de Nossa Senhora tem duas características que eu quero trazer para vocês.
Primeira, a pobreza. E a segunda, a gratuidade. Nossa Senhora era serva, ela fazia tudo com gratuidade. Mas vamos ao primeiro, a pobreza. Eu não estou falando que você não pode ter nada não, viu gente? Não é esse tipo de pobreza não. Mas se Deus te chama para isso, né? Mas é uma pobreza que diz do desapego, desapego de coração. O quanto que você é desapegado com as coisas? A Bíblia Jerusalém, ela traz um termo interessante para isso. Lá em Sofonias capítulo 2, na nota de rodapé, vai falar o texto está falando dos pobres de Deus. Mas lá na nota de rodapé, esse termo, os pobres de Deus, se distingue pela palavra anauim. Anauim. Que vai dizer dos pobres materialmente, mas principalmente dos pobres de coração. Aqueles que Jesus cita no Sermão da Montanha. Gente, e uma referência para a gente de pobreza de coração, de desapego, são as crianças, verdade ou não é? Estava vindo para cá, aí vi um menininho brincando assim. Sabe com o que ele estava brincando? Com a varinha. Estava fazendo assim com a varinha, agitando ela para cima e para baixo. Estava fazendo um barulhinho. Gente, mas já ficou tão entretido, tão bonitinho ali, com aquele brinquedo ali. A criança não precisa de muito para ser feliz. Qualquer coisa já contenta ela. Lá onde eu moro, tem uns animais lá, tem um peru e tem ganso também. Tem um lago lá perto assim, então até ali perto do lago ali tem uns gansos. É interessante quando você vai com uma família ali para ver aqueles bichinhos ali. Porque na família, o adulto, a hora que ele olha para aquele peru, o que ele lembra? Vamos ver se você sabe. Natal, refeição. Já olha o tamanho do peru e fala, nossa, quantos quilos será que deve dar isso aí? Nossa, isso aí dá uma fornada boa. Os gansos a mesma coisa. Ainda confunde, né? Isso aqui ó, é pato com laranja é uma delícia. Só que quando essa família tem criança, você fica encantado com a pureza das crianças, a pureza de coração das crianças. A criança não lembra que no Natal come peru. Ela não está nem aí se é pato com laranja, que receita que pode fazer. A criança quer pôr a mão, quer tocar, quer brincar, quer chegar perto. Aí se você assobia perto do peru, ele fala o barulhinho dele lá, né? O glu, 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 glu. Aí a criança descobre isso aí fica toda hora subiando ali para ver o bichinho fazer aquilo ali. Mas percebe como a gente adulta, a gente vai crescendo e a gente vai perdendo essa pureza de coração, esse desapego das coisas. Parece que tudo que a gente vê, nós adultos, parece que tem sempre aquele pensamento por detrás: o que eu ganho com isso? O que eu posso tirar de bem para mim a partir disso aqui? Deixa eu fazer uma pergunta para você, mas eu estou fazendo para mim também, porque a boca mais próxima do meu ouvido, né, o ouvido mais próximo da minha boca é a minha mesmo. Então quando eu prego aqui, eu estou pregando para mim primeiro. O quanto que eu dependo de alguma coisa, ou de algum objeto, ou de alguma pessoa para ser feliz? Quanto que eu dependo de algo para ser feliz? Nossa Senhora era desapegada, era pobre de coração. E é essa graça, essa virtude que ela não quer nos dar hoje. Porque muitas vezes a gente nesse apego a si mesmo, que quando eu quero as coisas para mim, quando eu quero os bens para mim, na verdade é uma forma de você alimentar o egoísmo. E aí a gente fica preocupado, o que estão pensando de mim?
se eu tenho a melhor roupa, se eu tenho o melhor carro, se eu tenho a melhor casa. Quando eu me aproximo de Deus, o que que Deus tem para mim? O que que Deus quer de mim? Mas no sentido de que o que Deus quer de mim, né, para mim aparecer, para mim estar à frente, para isso e aquilo. Na verdade, a gente vai cultuando o eu cada vez mais, sempre. Agora, chegar nessa virtude aqui é um exercício. Não é fácil. Não é fácil. Eu me lembro a primeira vez que eu paguei o dízimo. Meu Deus do céu. Eu trabalhava numa empresa, bem antes de entrar para a Canção Nova, e eu ganhava bem. E sabe aquela história do dízimo pagar 10%? Então, Deus não quer 10% da sua vida só não, viu? Deus quer tudo, Deus quer o 100%. Mas principalmente que você dê, né, que você pague o dízimo, que você ajude as obras de caridade com o seu coração. Mas, naquela época, Deus se usou daquelas passagens, né, que fala dos 10%, para que eu me desapegasse. Eu ganhava bem, mas eu tinha minhas contas para pagar. Mas a primeira vez que eu paguei o dízimo, que eu me conscientizei, não, eu quero dar 10%. Por quê? Porque eu estou recebendo, desde o salário que eu recebo, né? Desde o salário que eu tenho, uma grande graça de Deus, não me falta nada, olha a providência de Deus sendo manifestada aqui, então eu quero pagar 10%. Gente, quando eu cheguei na secretária da paróquia, com aquele valor no bolso, tirei e dei para ela, posso falar a verdade? Doeu o coração. Não foi fácil. E depois você sai de lá até pensando, nossa, o que eu poderia ter feito com esse dinheiro, né? Poderia ter passeado um pouco mais, poderia ter comprado mais. Mas depois bateu aquela coisa, não, gente, isso foi o que Deus está me pedindo no meu coração, é o que Deus está me falando no coração para o momento. Não vai me fazer falta. Mas até a secretária da paróquia, ela assustou-se pelo valor. Tinha mais gente que pagava até mais do que eu. Mas eu, jovem, né, pagando aquele valor de dízimo, ela assustou. Mas não é fácil. Mas o que aconteceu depois? O segundo mês, eu fiz o mesmo exercício. Terceiro mês, o mesmo exercício. Quarto mês, o mesmo exercício. Chega uma hora em que aquilo vai ficando natural em você. Chega uma hora em que aquilo vai ficando normal em você. E aliás, desde a primeira vez, eu já senti uma alegria, uma felicidade, porque eu poderia contribuir com as obras de Deus. Eu não sei o que o padre, e aliás, fez muito bem, aquele padre lá da época lá, ele fazia muito bem as obras lá com o dízimo dos paroquianos. Mas não importa o que ele fizesse com aquele dinheiro, ele que ia prestar conta para Deus depois, se fosse mal usado. O importante é que eu estava treinando o meu coração a doar, a dar daquilo que era fruto do meu trabalho. E uma alegria invade o seu coração. Uma alegria nesse momento invade o seu coração. E conforme eu fui me desapegando, fazendo o exercício de todos os meses lá e contribuir com aquele valor, a alegria ia aumentando. Cada vez passou a não ser o bastante. Aí eu comecei a contribuir com a Canção Nova, comecei a dar cesta básica. Mas é um exercício, gente, é um exercício de desapegar. O Monsenhor Jonas lançou um livrinho, por esses dias agora, chamado Retiro da Boa Morte. Você conhece? Já viu? Que é uma prática nossa, comum aqui na Canção Nova. O que consiste o Retiro da Boa Morte? Se você fosse hoje para o céu, tivesse uma audiência com o nosso Senhor Jesus Cristo, ó que chique, ó. Mas ninguém quer hoje, né? Se você tivesse uma audiência hoje com o nosso Senhor Jesus Cristo, quanta coisa você ia deixar entulhada aqui ainda?
lá nas suas gavetas, lá na sua casa. Quanto papel velho, cartinha de namorado de 1900 e bolinha você guarda ainda? Quanta roupa que você não usa mais? Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi com o Monsenhor Jonas. Se você não usa, não é seu, criatura. Se você não usa, não é seu. É nessas coisas que a gente vai treinando o desapego. Porque é gostoso chegar a abrir o guarda-roupa, né? E ter aquele monte de coisa para você escolher. E tem gente que tem a capacidade de falar: não tem nada para me vestir aqui. Não achei nada que combina hoje, né? Mas são com essas pequenas coisas que a gente vai treinando o desapego. Ontem eu dei uma carona para o Guilherme Zaparoli, meu irmão de comunidade, é o namorado da Fernanda Soares, do Revolução Jesus. E eu levei ele aqui, ó, dessa rua aqui do lado aqui, até na entrada da nossa sede aqui, uns 200, 300 metros mais ou menos. Foi o suficiente para ele falar assim: que bom que você me deu essa carona. Eu falei: por quê? Porque eu ganhei esse sapato aqui, e ele está apertado aqui do lado aqui para mim. É Deus gritando: não é seu, não é seu, não é seu, vou dar esse sapato para alguém já. Mas pena, eu gostei tanto do sapato novinho, bonito, né? Mas não é seu, não é seu, não é seu. Nossa Senhora quer gerar em você o desapego. Nossa Senhora quer fecundar hoje no seu coração o desapego. Não tem problema ter, mas a sua felicidade não pode depender do carro que você tem, da roupa que você veste, da casa que você tem, daquele móvel que você tem. Nossa Senhora era pobre, Nossa Senhora era Anauim, desapegada de coração. A outra característica que Nossa Senhora quer fecundar no nosso coração para que a gente seja feliz é a gratuidade. Nossa Senhora era serva, em tudo ela se fazia serva. Aliás, numa sociedade consumista como é a nossa, é difícil a gente entender alguma coisa gratuita. Muitas vezes, até quando a gente quer pregar, falar sobre salvação, é difícil do povo entender, porque a salvação não depende do seu mérito. Basta você aceitar nosso Senhor Jesus Cristo, a graça que Ele te dá da salvação, e viver nele. Professar que você acredita nele, professar que você tem fé nele, que Ele é o seu Salvador com a sua vida. Mas você não vai ter mérito, você não vai fazer grandes coisas para alcançar a sua salvação. Não tem o que você fazer para alcançar a sua salvação. A salvação já nos foi dada. Mas o mundo de hoje, até para aceitar alguma coisa de graça, é difícil. Uma vez eu fui para São Paulo, e eu estava andando lá no metrô, e tinha uma moça, estava em pé, e eu estava sentado. Desculpa, mas meu cavalheirismo me incomodou naquela hora. Não era uma moça novinha assim. Era uma moça de uns 35 já, 40 anos mais ou menos. Eu me levantei e falei: por favor, quer sentar aqui? A pessoa olha desconfiada para você, como se você fosse dar uma cantada, como se você fosse, né? As pessoas não estão acostumadas com gestos de amor, com gestos de carinho. As pessoas desconfiam nesse mundo de hoje. E dentro da sua casa, será que o povo está desconfiando quando você vem com algum gesto de carinho? Porque às vezes não é comum, né? Nossa Senhora agia com gratuidade, ela era serva, ela fazia tudo de graça, porque ela era cheia de graça. Aliás, essa gratuidade, para a gente entender a felicidade dentro desse contexto, para a gente ser gratuito, para a gente fazer as coisas para os outros, sem receber um salário,
sem a pessoa ficar devendo um favor para a gente depois, uma indicação, sem ter mérito diante das pessoas. Olha lá o que fez para mim, olha lá, pagou o dízimo 10%, grande coisa, né? Já no nosso coração tem que anteceder uma disposição, um coração aberto, um coração livre. Não é assim? A pessoa faz alguma coisa para você porque ela tem uma boa disposição no coração para com você, porque já existe amor dentro dela. Vai falar que isso não gera felicidade, não gera alegria dentro da gente? Quando esse coração livre, esse coração aberto habita em nós, que a gente é capaz de se sensibilizar, enxergar muitas vezes a necessidade do outro, porque nem sempre a pessoa chega e fala para você: eu estou precisando disso. Dentro de casa é a coisa mais comum acontecer, marido e mulher não falam a necessidade um para o outro, e aí cumpre aquela obrigação da rotina, né? Ele traz para dentro de casa aquilo que precisa trazer, ela faz dentro de casa aquilo que precisa fazer. Mas quando um ama o outro de verdade, o dia que o marido chega e a esposa está um pouquinho triste, ele já percebe, fala: o que aconteceu? Como é que foi o seu dia? É impressão minha ou você está um pouco triste? Posso te ajudar? Posso fazer alguma coisa? A mesma coisa o inverso. Quando a gente ama, a alegria invade o nosso coração e a gente quer estar perto com a pessoa, muitas vezes realizando algo de serviço para ela, muitas vezes fazendo bem para essa pessoa. Nossa Senhora era assim. Quando o anjo falou para ela que a sua prima Santa Isabel estava grávida, o que ela foi fazer? Partiu apressadamente para ir lá ajudar. Ela tinha amor pela sua prima. Não vou deixar ela sozinha nessa necessidade, não. Quando nosso Senhor Jesus Cristo chegou lá nas bodas de Caná, naquele casamento, junto com os seus discípulos, Nossa Senhora já foi ao encontro dele e falou: o quê? Eles não têm mais vinho. Se Nossa Senhora estivesse naquele casamento como uma convidada, simplesmente usufruindo do bom e do melhor, como é que ela ia saber que não tinha vinho? A não ser que ela trafolhasse na cozinha dos outros, né? Lá na despensa dos outros lá, e visse que estava acabando o vinho. Ela viu que o vinho estava faltando porque ela estava servindo. Imagina você convidado para uma festa de casamento, de repente no meio da festa você arregaça as mangas: opa, vou ajudar a servir aqui. Difícil, né? Difícil para mim também, nunca fiz isso. Mas já mostra um amor que ela tinha, aquela família, a família dos noivos. O amor é gratuito, gente, o amor é gratuito, o amor é gratuidade. Aliás, isso aqui, Jesus Cristo foi nos ensinar depois que era um princípio cristão. Lucas capítulo 14, versículos de 12 a 14, vai dizer assim: e disse também a quem o tinha convidado: quando ofereceres um almoço ou jantar, não convide os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes podem te convidar por sua vez, e isto já será a tua recompensa. Pelo contrário, quando você for dar um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Agora presta bem atenção nessa frase de nosso Senhor Jesus Cristo: então serás feliz, pois estes não têm como te retribuir. Então serás feliz, pois estes não têm como te retribuir.
Anoto bem aqui no meu livro. Atente às últimas frases dessa passagem bíblica. Então serás feliz, pois estes não têm como te retribuir. Receberás a recompensa na ressurreição dos mortos. Há uma íntima ligação entre ser feliz e não esperar pagamento. Tem algum psicólogo aqui no nosso meio? Não tem ninguém, né? Mas tem em casa. A psicologia diz que uma das coisas que a pessoa que tem depressão pode fazer para se curar, uma das coisas que a pessoa que tem depressão pode fazer para se curar, é fazer um trabalho voluntário, um trabalho gratuito, é se envolver em alguma causa. Gente, se isso tem poder de cura para uma patologia, como é a depressão, por que a gente se isenta desse remédio, desse santo remédio na nossa vida, já como prevenção? Quem que precisa de você hoje, que não tem como te retribuir em carinho, em amor, nem em nada material, mas que precisa do seu amor, precisa do seu carinho? Uma vez viajando com o Dom Irineu, bispo lá de Lins, da minha cidade, a gente ficou hospedado numa casa em São Paulo, e dentro do quarto da menina rebelde, daquela família que nos acolheu, tinha uma frase que dizia aquilo que a alma dela estava expressando com aquela rebeldia: procure me amar quando eu menos mereço, porque é aí então que eu mais preciso. Vamos repetir? Procure me amar quando eu menos mereço, porque aí então é que eu mais preciso. Quem que menos merece o seu amor hoje? É aquela pessoa que mais está precisando do seu carinho, da sua presença, quem sabe não do seu sermão, mas da sua palavra de acolhida, do seu colo, do seu carinho. Essa pessoa merece? Não merece. Ela não merece. Mas muitas vezes os nossos atos de rebeldia, eles são realmente um grito da alma pedindo socorro. Jesus nos disse isso aqui no evangelho que já foi lido. Outra coisa que o serviço nos dá: sabedoria. Se coloque a serviço. Se coloque a serviço no seu trabalho. Ah, mas como é que eu vou? Já me coloco a serviço do meu trabalho, mas lá eu ganho um salário. O mundo carece tanto de bons profissionais. E o que o bom profissional faz? Ele entrega mais do que aquilo que é pedido. Ele faz com amor todas as coisas que ele tem para fazer. Ele se esmera. Ele é cada vez mais um profissional melhor. Na sua casa, em todos os ambientes que você for. Ah, mas isso não é ser besta, Sandro? Imagina, agora eu vou fazer mais lá na empresa que eu trabalho, lá do que aquilo que eu recebo. Vou fazer com amor aquilo que eu sou pago para fazer, e que é uma obrigação para mim, muitas vezes é um peso. A palavra de Deus lá em Lucas capítulo 2, versículo 7, ela vai dizer que Nossa Senhora, quando deu à luz ao menino Jesus, ela o envolveu em faixas e o deitou na manjedoura. O envolveu em faixas e o deitou na manjedoura. Onde ela aprendeu cuidar de criança? Ela não tinha feito um estágio alguns meses antes com a sua prima? Pois é, ela se colocou a serviço. Talvez ela já até soubesse antes, mas ali, pelo menos na Sagrada Escritura, primeira vez que ela cuida de um bebê, junto com a sua prima. Depois ela mesma ia precisar daquele serviço que ela realizou para outros. Ela precisou de São José ficar lá o tempo todo ali junto com ela. Ela se privou até disso.
Não que você é esposa, né? Eu estou vivendo isso. Lá a Kellen, beijo meu amor, te amo. Junto com a Raquel também. Beijo Raquel, nossa filha de 2 meses e meio. É claro que eu quero estar junto, quero ajudar o tempo todo ali no que a minha esposa precisa. Então você, marido, também pode ajudar a sua esposa. Mas e agora que ela está sozinha lá? E se ela não sabe pelo menos o mínimo? Gente, quando você se coloca a serviço, quando você se dá em alguma coisa por amor para os outros, você adquire sabedoria. Você adquire sabedoria, você aprende a fazer, no mínimo, você aprende na dimensão humana como realizar algo mais. É uma habilidade a mais que você colhe, é uma habilidade a mais que você tem. Mas o serviço acima de tudo, por que cura a depressão? Porque ele nos dá uma dimensão, um sentido existencial. A pessoa se sente útil. A pessoa se sente útil na vida. Gente, que alegria que é quando a gente pode se sentir útil para o outro. Que grande alegria quando a gente pode se sentir útil para o outro. Usar dos seus dons, dos seus talentos. Quanta coisa Deus te deu, quantos talentos Deus te deu. E talvez muitas coisas estão aí sem você esmerar, sem você garimpar isso dentro de você. Por quê? Porque eu não me coloquei a serviço. Eu aprendi a cozinhar dentro da Canção Nova. Por causa de uma necessidade. A gente em São Paulo, eu com meus irmãos de comunidade, a gente ganhou arroz, ganhou feijão, um olhou para a cara do outro, ninguém sabia fazer. Eu liguei para minha mãe e falei: mãe, já te vi fazendo arroz tantas vezes, né? Como que faz isso aqui? Como que faz feijão? E ela foi me dando as instruções pelo telefone. O arroz saiu, primeiro momento, né? Primeira vez, saiu aquele arroz de pedreiro, sabe? Você põe assim, pode grudar o bloco em cima. Arroz do conclave, saiu papa. Mas todo mundo comeu, todo mundo falou: não, tá ótimo aqui, ó, você acertou no tempero. O arroz está meio papa, mas você acertou no tempero. Que maravilha, gente. Aí eu descobri que eu gosto de cozinha, adoro ir para a cozinha. Eu gosto de cozinhar. Mas a gente se sente útil e a gente se sente feliz, porque num primeiro momento a gente exercita fazer alguma coisa que ainda não sabe. Quando a gente é servo, a gente faz porque ama, porque não tem outro motivo para você fazer. Não tem outro motivo para que você se coloque a serviço. Você faz por amor, porque é gratuito, não tem outra recompensa. E se você faz por amor, o amor passa a habitar dentro de você. Você fica uma pessoa mais amorosa, menos reclamão. A primeira filha da pobreza e da gratuidade é a gratidão. A primeira filha da pobreza, da mãe pobreza e da gratuidade, do pai gratuidade, se a gente pode dizer assim, é a gratidão de coração. Você conhece alguém que você chega perto, a pessoa começa a reclamar? Conhece, né? Não é chato? Dá vontade de ficar perto da pessoa? A gente vai perdendo a esperança de vida. A gente chega perto de certas pessoas, a gente vai perdendo a nossa esperança cristã. E a esperança é uma das virtudes teologais. Para de reclamar. Para de ser amargo, azedo, viu, Sandro? Para de reclamar tanto da vida. Louve a Deus, agradeça a Deus na sua dificuldade. A minha alma engrandece o Senhor, mesmo que uma espada de dor transpasse o meu coração. Deus sabe até onde eu posso ir, Deus sabe até onde eu posso chegar, Deus sabe o tanto que eu aguento esse sofrimento. Por quê? Porque a vitória é certa.
Em Deus nós já somos vitoriosos. Seja lá o que acontecer, Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você. Então louve a Deus. Louve a Deus constantemente. Faça como Nossa Senhora, aprenda com ela. Louve a Deus pelas maravilhas que Deus já fez na sua vida. Olha para o teu passado. Mesmo diante da dificuldade que você tem hoje, olha o teu passado. Recapitula a sua história de vida. Quantas vezes Deus não agiu em seu favor? Você vai desistir agora? Você vai esmorecer agora? O que você está passando agora é fichinha. Deus te trouxe até aqui porque Ele sabe daquilo que você é capaz. Nossa Senhora está te conduzindo. Nossa Senhora está com você, segurando na sua mão. Só para concluir, contar uma historinha. Vocês gostam de historinha? Numa aldeia bem distante, os índiozinhos, quando chegavam 12 anos de idade, tinham que passar por um rito de iniciação. Nenhum podia contar para o outro depois desse rito, e depois na sua idade adulta, na sua juventude, na sua idade adulta, não podia contar para o outro como que foi a sua experiência. Mas quando chegava aos 12 anos, o índiozinho tinha que passar por um rito de iniciação, para ser inserido na tribo. Tanto as meninas quanto os meninos eram admitidos, cada um nas suas funções, começavam a ser treinados para aquilo que eles seriam no futuro. Mas o rito de iniciação consistia no seguinte: tinha perto da aldeia uma serra, uma montanha enorme, e que era toda coberta por uma mata. E os índios maiores, eles deixavam um fio de cipó amarrado ali, ou em árvores, ou então colocava uma estruturazinha de madeira assim, para que aquele fio fosse seguindo. E eles eram deixados ali no começo da noite, os índiozinhos que iam passar por esse rito de iniciação. E eles tinham que durante toda a noite andar, sendo conduzido por aquele fiozinho, até chegar lá no topo da montanha. Eram deixados sozinhos ali na frente daquela mata, naquela montanha. Imagina você o que eles passavam, o que eles viviam durante essa noite, essa travessia. Perigo de animais selvagens, de pedras pontiagudas que podiam cortar, plantas cortantes, com aquelas folhas cortantes, algumas plantas venenosas, perigo de cair num precipício, perigo de soltar da mão o fiozinho, e naquela escuridão, eu esqueci de dizer, eles também eram vendados, os olhos deles eram vendados. Naquela escuridão, sem enxergar nada, com os olhos vendados, perigo de se perdesse aquele fiozinho, como é que ia se guiar, como é que ia se encontrar? Como é que ia achar o caminho para chegar no topo? Mas o índiozinho ia, sempre numa subida, até que no raiar do dia, ele chegava ao topo, e ele encontrava lá a sua família aplaudindo ele, porque ele conseguiu. Agora era um guerreiro, era uma guerreira, fazia parte da tribo, tinha passado pelo rito de iniciação. Mas a beleza que eles descobriam era que a sua família estava esperando lá em cima, o pai, os irmãos. Mas o que eles não sabiam e o que eles não viam era que a mãe ia, como numa simbologia, que criou essa criança desde pequenininho, agora entregando ele para o pai inserir ele nos ofícios de adulto. A mãe ia acompanhando ele durante toda a jornada que ele fazia. A mãe é que ia afastando os animais selvagens, a mãe é que ia tirando da frente dele as pedras pontiagudas, a mãe é que cuidava para que, se ele soltasse daquele fio sem querer, ela dava um jeito de novo e colocava aquele fiozinho
de cipó na frente dele, para que ele encontrasse, batesse a mão ali de novo, e ele encontrasse o meio dele ser conduzido. Deixa eu fazer uma analogia com a nossa vida. A vida neste mundo, ela é como essa subida. Ela é como essa subida. Você está subindo. O caminho do cristão é subida. A gente não enxerga nada. A gente não vê o que Deus tem para a gente daqui a 2, 3 passos. O inimigo de Deus, ele fica como um animal selvagem rondando a gente, querendo devorar o tempo todo a gente. Tem planta venenosa no meio do seu caminho. Tem pedras pontiagudas, tem muitos perigos. Lá em cima, quando você chegar no final dessa subida, você vai encontrar com o Pai. O nosso irmão Jesus Cristo vai estar lá também nos esperando. Esse fio condutor é o Espírito Santo. Agarre no Espírito Santo que você chega lá em cima. Preciso dizer quem que é a mãe que vai te conduzindo, te colocando no caminho do Espírito Santo, afastando os perigos para te entregar para o nosso Senhor Jesus Cristo e para o Pai? Nossa Senhora te conduz. Nossa Senhora é essa mãe que vai te conduzindo. E hoje, de modo especial, ela quer que você seja gratuito, seja servo como ela, seja pobre de coração, desapegado, para que você seja feliz como ela. Vamos entregar o nosso coração para a nossa mãe? Vamos ficar de pé? Põe a mão no seu peito. E se você tomou a decisão de ser como Nossa Senhora, ser conduzido por ela, nós rezamos. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, o meu coração, todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Viva Nossa Senhora! cançãonovaplay.com. Assine já!